E aí? Vamos começar, né, pessoal? É, Devido a uma questão técnica, né, na sala de hoje, a gente não vai poder fazer ao vivo. Então, eu vou gravar para vocês ter alguma noçãozinha, para vocês poderem fazer essa atividade aí, que está programada aí para a gente fazer hoje, quinta-feira, tá ok? Então, a primeira coisa é com relação ao formulário, vou deixar para vocês, tanto na sala do Google quanto no WhatsApp, para vocês terem acesso a esse formulário da atividade, 5 questões para vocês trabalhar o conteúdo que a gente vai relatar aqui, certo? Vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo bem detalhar bem o conteúdo, né? Lembrando que a gente já falou um pouco da função seno na circunferência, né? A aula anterior. Então, agora a gente vai caracterizar a mesma estrutura, né, da tabela, só que agora para a função cosseno, certo? Na circunferência. Então, vamos lá para a nossa apresentação de hoje, ok? Então, tá aí, nossa aulazinha, estudando matemática, é o início do nosso período letivo, né, do segundo período, nós já finalizamos o primeiro, fizemos a recuperação e tudo, agora nós estamos na fase para o segundo período, né? A gente vai estruturar novamente os conteúdos com relação à nossa disciplina aí, tá bom? Então, isso aqui é o que nós vamos novamente caracterizar muito bem essa tabela. Aqui são os chamados valores notáveis, né, que são os valores que a gente mais usa dentro dos problemas de matemática, de física, né? São esses ângulos notáveis, né? Tanto para a estrutura da função seno, como para a cosseno e o tangente, que a gente vai falar mais na frente, né? Então, a gente já relacionou muito bem a função seno. Vamos trabalhar hoje a função cosseno com os mesmos ângulos notáveis, né? Cosseno de 0 é 1, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 45, observe que é igual ao seno de 45 também, né? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60, né? Que é 1 meio, né? E o cosseno de 90 graus, que é 0, né? Que a gente vai ver muito bem o que significa. E essa tabela vai voltar novamente quando a gente for falar da tangente, né? Do jeito que a gente falou lá do seno, vamos falar também da tangente usando a mesma tabela. Então, uma outra coisa que a gente tem de fixar bem é essa relação dentro da circunferência, né? Usando aqui o plano cartesiano cortado no eixo horizontal e no eixo vertical. Lembrando que o eixo vertical representa o seno, né? E o eixo horizontal, o cosseno, né? Para vocês terem uma ideia, uma noçãozinha das posições. Então, aqui você vai ter aqui quem se localiza no eixo vertical é o valor relativo ao seno, né? E quem está aqui no eixo horizontal é o valor relativo ao cosseno. Você tem aqui, né, raiz de 2 sobre 2, né, raiz de 2 sobre 3, 1 meio, né? São os valores aqui que você vai ou raiz de 3, desculpa aqui, pessoal. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né? E 1 meio, né? São esses valores aqui dos cossenos aqui, cortando aqui o eixo, né? Vou botar aqui o ponteiro, que fica mais fácil de fixar ele para vocês localizar muito bem, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje da função cosseno, né? A função cosseno é nada mais, nada menos, se você for pegar aqui aquela relação trigonométrica lá do triângulo, né? Então, você forma dentro da relação da circunferência, você forma também um triângulo, né? Quem lembrar do cosseno, quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso da circunferência, a hipotenusa aqui equivale ao raio da circunferência desse triângulo retângulo, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com o arco, né? O arco aqui da abscissa aqui, que representa ela aqui, certo? Lembrando novamente que esse eixo horizontal representa o eixo do cosseno. Então, eu coloco aqui, ó, para trabalhar dentro da circunferência, seja P um ponto sobre a circunferência trigonométrica, a imagem do número real,
né, alfa, né, que representa esse ângulo aí, né, esse ângulo de abertura, né, ele vai variar, né, ele vai ter de ser entre o seu valor mínimo, zero, até ele dar uma volta na circunferência, né, que é uma volta completa, que é voltar novamente para aqui. Então, ele vai ser fechado para dar a circunferência, esse alfa, ele tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π, que é quando fecha o ciclo novamente, tá bom? Então, ele vai dar aqui, pode dar uma volta completa e voltar novamente para o mesmo ponto, fechando a circunferência. Então, essa abscissa pode ser vários valores. Então, a gente vai poder estar localizando as imagens desses pontos dentro desse primeiro quadrante, dentro desse segundo quadrante, dentro do terceiro quadrante e dentro do quarto quadrante. A gente vai ter questões relativas, né, de localização, né, usando aqui o eixo horizontal dos cossenos, tá bom? Então, a priori, para limitar, é mais ou menos isso aí. Então, aqui também ele faz uma consideração, considerando o sentido positivo, né, que é o sentido anti-horário aí, né, da direita, né, do eixo horizontal, tomando o segmento aí OP', né, podemos também definir o cosseno de alfa como a medida algébrica desse segmento, isto é, o cosseno, né, da medida OP', né, OP' aí, aqui, ó, daqui para cá, né, que é nada mais nada menos do que o cateto adjacente, né, que a gente chama no triângulo retângulo, tá bom? Então, você tem aqui essa medida, pode ser definida também nesse cosseno aí, tá bom? Que é o valor que você vai encontrar aqui dentro do eixo, pode ser meio, pode ser raiz de 3 sobre 2, né, raiz de 2, ele pode assumir vários valores, ele vai do zero ao valor máximo 1, certo? Dentro da circunferência. No mesmo caso, esse aqui, ó, do zero ao menos 1, certo? Então, você vai assumir valores aqui, ó, dentro dessa, são valores reais aqui, a gente sabe que são infinitos, né, que pode atingir esses valores aqui, né? Então, são valores reais. Então, a partir desse momento, o eixo horizontal da circunferência trigonométrica será chamada de eixo dos cossenos, que a gente já tinha lá relatado lá anteriormente. Então, aqui, reafirmando a informação do ângulo, né? Aí você vai ter aí uma imagem, vai representar essa figura. Então, está aqui, na figura ao lado é possível compreender a definição anterior, né? É compatível com a definição apresentada no estudo trigonométrico do triângulo retângulo. Como eu falei para vocês, aquela história do cateto do cateto oposto, né? Do cateto adjacente, desculpa. Do cateto adjacente ao ângulo sobre o cateto oposto, ou sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o seno, tá bom? Lembrando aí. Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa história, né? Então, esse alfa aqui, ó, se a gente pegar o primeiro quadrante, ele vai de 0 a π sobre 2, certo? Então, bem que o cosseno é 0, quando ele vai estar aqui na origem, certo? E aí aqui ele vai ser 1, cosseno de 0 é 1. A gente viu lá na tabela trigonométrica. Então, você basicamente vai estar localizando aqui os valores relativos ao cateto adjacente, né? O oposto vai lá para o seno, então, o cosseno é o cateto adjacente, que é o que corresponde aqui ao eixo horizontal. Então, aqui nós temos as posições, né, representativas das imagens em cada um dos quadrantes aqui para você fazer a localização. Como eu falei para vocês, aqui, ó, o quarto quadrante, o terceiro quadrante, segundo quadrante e aquele primeiro lá que é o primeiro quadrante, né, que viu lá na figura anterior, né? Então, novamente, aqui você tem os valores negativos, né, para o eixo, e aqui os valores positivos. Ou seja, você pode ter elementos no primeiro quadrante e no quarto quadrante com cosseno com valores positivos. E no terceiro quadrante e no segundo quadrante, valores negativos, tá bom? Então, não esqueça disso aí. Bem interessante vocês fixarem essa ideia. Então, tá aqui a história dos valores notáveis, que nós falamos anteriormente. Pegamos aqui como exemplo aqui o de 45 graus, né? Então, você tem aqui uma imagem do π sobre 4. Você pode ter ela também aqui no segundo quadrante, correspondente, só que no valor negativo, o 3π sobre 4, né? Então, você tem essa imagem que corresponde a esse aqui. Então, você pode dizer que o cosseno de 45, né? Você vai ter que o cosseno de π sobre 4 é igual a menos, né? No caso aqui ele vai ser negativo, né? Menos o cosseno de 3π sobre 4. Ou o contrário, né? O cosseno de 3π sobre 4 pode ser menos
π sobre 4, tá bom? Então tá aqui, ó, cosseno de 3π sobre 4, que corresponde ao cosseno de 145, é igual a menos cosseno de π sobre 4, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. O que a gente tem de lembrar é que esse cara aqui tem de ser negativo e esse aqui vai ser positivo. Lembrando que também ele vai ter o valor correspondente dele aqui, ó, no quarto quadrante, que está aqui colocado aqui para vocês, representado a imagem. Que qual que corresponde ao π sobre 4? É o 7π sobre 4, certo? Lá da simetria que nós vimos lá na primeira aula. Do π sobre 4, qual é? 5π sobre 4. Esse aqui, em sinal, é igual a esse aqui, mas ele se encontra no terceiro quadrante. O outro se encontra no segundo quadrante, mas o sinal é igual, são negativos. Esse aqui, os sinais são iguais, mas um se encontra no primeiro quadrante e o outro se encontra no quarto quadrante. Essa é uma questão de localização, aquilo que eu ensinei para vocês. Saber localizar dentro dos quadrantes onde é que está cada um, certo? Suas respectivas imagens. Então, aqui, novamente, a mesma coisa que a gente falou lá na apresentação, né? Você tem aqui os pontos de localização, né, das imagens. Aqui você tem 1 e 0, então o 1 aqui é o valor máximo, 0, então o y é 0. Né? Ou seja, no eixo do seno aqui, ele zerou aqui, mas no eixo horizontal ele está no valor máximo, que é 1. Quando você tem no eixo horizontal 0, e no eixo vertical máximo 1. Então, você vai ter o quê? O π sobre 2 aqui na localização. Aqui é 1 e 0. Aqui é π sobre 2, né? Que corresponde ao 0 e 1. Quando ele dá aqui uma meia volta, você tem π, né? No eixo de localização. Vai ser o menos 1 e 0, certo? Quando você dá aqui um meia, né? Mais o 3/4 de volta, né? É como se ele desse aqui 3/4 de volta, né? Quando ele fechar aqui, ele dá a volta completa, né? Então, você vai ter o quê? 3π sobre 2, né? Que corresponde ao 0, né? No eixo horizontal, e o menos 1 no eixo vertical. Quando ele der a volta completa, volta novamente, né? A ser 1 e 0, certo? Ele volta novamente a ser 1 e 0. Só que ele dá uma volta completa, então é 2π. Aí você tem aqui as conversões, né? Para você ter a localização de cada um, né, nas suas imagens. Cosseno de 0, 1. Cosseno de 0 é igual a 1. A abscissa do eixo é 1, certo? Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de 90 graus também é 0. Aqui são as relações entre em radiano e em graus, certo? Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 180 graus, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Cosseno de 270 graus, que corresponde ao 3π sobre 2, também é 0. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de 360 graus também é 1. Ótimo vocês fixar, mas aquela tabelinha lá nos ajuda bastante nisso aí, tá bom? Aqui é a questão, quem for usar a calculadora, certo? Muito interessante, né? Para quem não sabe usar a calculadora, você colocar lá as funções, aí você bota os valores ou em grau ou em radianos, você consegue ter o valor aí do cosseno, você calcular lá o cos, né? A calculadora. Mas tem que saber escrever, né? Você tem que colocar entre parênteses, colocar os valores, saber se a calculadora está em DEC ou se está em RAD, certo? De preferência, trabalhe com os RAD para vocês terem uma noçãozinha direitinho, né? Então, quando você coloca aqui, por exemplo, 11π sobre 12, né? Aí você vai colocar aqui botar entre parênteses, 11, né? Aí, vezes. Aí você vai colocar a função do π dividido, né? Por 12. Aí fecha novamente. Aí calcula o cosseno, ele vai te dar o valor aqui dela, aproximadamente. O valor negativo aí, 0,96. Então, essa é a ideia com relação ao uso da calculadora. É ótimo vocês tentarem usar essas calculadoras científicas, que vocês podem usar aí em algum trabalho, para quem for trabalhar nessas áreas de escritório, né? Não necessariamente com essa parte aqui de circunferência, mas é bom vocês aprenderem a trabalhar com calculadoras científicas. Então, aqui um exercício resolvido, né? Essa questão das imagens. Né? A gente vai ter um aí na nossa atividade para vocês fazerem, né? Aqui eu volto aqui, ó. Obtenha por redução, né, ao primeiro quadrante os valores abaixo. Né? Fazer o quê? O comparativo com o primeiro quadrante do ângulo que eu estou te dando correspondente. Por exemplo,
cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus tem, por simetria, a relação com o de 60 graus lá no primeiro quadrante, certo? Então, quanto é o cosseno de 60 graus? É meio. Então, o cosseno de 120 que cortar aqui no outro lado é menos meio. Então, serve para fazer isso aí, né? Eu posso pedir a mesma coisa lá no exercício. A mesma coisa acontece com cosseno de 4π sobre 3. Cosseno de 4π sobre 3, ó, localiza ele aqui, né? Ele tem aqui como valor aqui, né, menos meio, né? Então, lá no primeiro quadrante, quem vai ser? Você vai passar aqui pela simetria, ó. Então, qual a localização? π sobre 3, né? Então, quanto é o cosseno de π sobre 3? O cosseno de π sobre 3 é meio, né? É meio. Então, como ele está lá no lado negativo, então vai ser o quê? Menos cosseno de π sobre 3, que é o meio. Lembrando que esse π sobre 3 também é de 60 graus, viu, gente? Porque tem gente que pode pensar que é outra coisa. Aqui é porque ele só fez a simetria aqui por radiano, mas é o mesmo 60 graus. Está lá no primeiro quadrante, tá bom? Aí a localização dele no terceiro quadrante é 4π sobre 3. Né? Aí você pode converter aqui para saber, por exemplo, que valor em graus é ele. Faça esse exercíciozinho aí. Aí você vai saber qual o grau dele aqui correspondente a 60 graus. Tá bom? Nas nossas questões, tá bem detalhadozinha aí as resoluções, nós vamos, por exemplo, aqui na primeira, calcular, né, o cosseno de 90 graus, que é 0, menos o cosseno de 180 graus, que é menos 1, aí você vai colocar aqui menos aqui fora, menos do resultado, dividido cosseno de 60, olhando lá na tabela, né? Meio, vezes o cosseno de 0, que é 1, né? Mais o cosseno de 90 graus, que é 0. Então, aqui ficou o quê? Meio, né? Aqui em cima ficou 1 positivo, então ficou 1 lá em cima, com meio aqui embaixo. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse 2 vai para cima, né? Então, vai ficar o quê? 2 inteiro. Tá bom? A mesma coisa com a letra B, né? Cosseno de π sobre 4, né? Cosseno de π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2, se você for olhar na tabela, certo? Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, como ele aqui é cosseno desse cara vezes esse cosseno desse, então, esse valor vezes 0, 0. Então, não vai servir de nada. Mais cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, né? Cosseno de π sobre 6, né? Se olha lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Esse menos 1 multiplica aqui, então vai ficar o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Aí morreu Maria Preá. Na questão 12, vou cobrar uma questão dessa na atividade de hoje. Só que eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer o quê? Eu quero que você me diga em que quadrante está localizado um dos números. Posso pegar qualquer um deles. Então, localize a imagem de cada um dos números reais. Aqui eu dei alguma sequência de números. π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6, na circunferência trigonométrica. Em seguida, forneça o cosseno de cada um deles. O cosseno é simples, é só te olhar lá na tabelinha, não vai ser problema. A questão é localizar para saber onde é que ele fica. Mas lembrando aquilo que nós falamos, lá da nossa primeira aula, né? Você pode usar o 3,14 e você saber localizar dentro, sabendo que quem é esse valor, quem é esse valor, quem é esse valor e quem é esse valor. Então, você vai poder localizar com precisão se ele está dentro do primeiro quadrante, que é aqui, né? Se ele está no segundo quadrante, se ele está no terceiro quadrante, se ele está no quarto quadrante. Então, aqui eu já fiz bem simples, já coloquei a representação aqui para vocês. Então, o π sobre 6, né, que é nada mais nada menos do que o 30 graus, está dentro do primeiro quadrante. Então, aqui é o quadrante 1. Certo? Aqui é o quadrante 1, primeiro quadrante. O 5π sobre 6 está no segundo quadrante. Eu vou lá botar para você, né, você localizar para mim, dentro do segundo quadrante. E o 7π sobre 6 está no terceiro quadrante. Né? Terceiro quadrante. E o 11π sobre 6 está no quarto quadrante. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a gente fazer essas localizações. Aí, por simetria, olha só o que aconteceu, gente. Ó. O
π sobre 6, né, o cosseno de π sobre 6, né, por simetria, é o correspondente ao cosseno de 11π sobre 6. Então, ele tem o mesmo valor aqui, ó, que é raiz de 3 sobre 2. Né? É o de 30 graus, né? Você vai ter, então, seu cosseno de 30 graus aqui, ó, então, em sinal ele é igual. Né? Já o outro, eles são também por simetria, né? Estão aqui ó, na simetria, só que vai ser do lado oposto, né? Negativo, né? Então, você vai ter o quê? Que o cosseno de 5π sobre 6 é igual, né, em sinal, ao cosseno de 7π sobre 6, que são iguais em módulo, né, aos outros. Então, só que é negativo, né? Então, aqui, ó, negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Ó, eles são todos simétricos, por assim dizer, relativo ao do primeiro quadrante de 30 graus. Então, você vai ter ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Vocês vão usar bastante essa ideia. Então, se eles são simétricos, só vai mudar o quê? A localização com relação ao sinal, né, e o valor do cosseno, se ele vai ser positivo ou negativo. Né? Aqui você vai ter os dois negativos, aqui você vai ter os dois positivos. Tá ok? Eu vou cobrar de um deles para você localizar. Também fazer a mesma coisa, certo? Localiza a imagem de cada um dos números reais, π sobre 4, 4π sobre 5, 6π sobre 5, 9π sobre 5. Certo? Então, a primeira coisa, né, pela simetria, novamente, ó, que você vai ter aqui, ó, aqui não são simétricos, se vocês observarem, mas vai ter uma aproximação, né? Então, na circunferência trigonométrica em seguida. Então, fornecer o sinal do cada um dos cossenos. Só para dizer se é positivo ou negativo, tá bom? É isso aí. Quando você localizar eles aqui, já dá para você dizer se é positivo ou se é negativo, tá bom? Então, por exemplo, o π sobre 5 fica no primeiro quadrante, positivo, né? 9π sobre 5 fica no quarto quadrante, também é positivo. Então, eu posso dizer, né, fazendo a simetria das coisas, que o cosseno de π sobre 5 é igual ao cosseno de π sobre 9, que é positivo, tá bom? Já o cosseno de π sobre 4, tá aqui, esse outro tá aqui no segundo quadrante, e o outro no terceiro quadrante. Vou dizer que são iguais, né, por simetria. E os dois estão no lado negativo, então são negativos. E aí, finaliza aí a jogada. Aí vamos agora aqui para o nosso enxertozinho direitinho dos exercícios, que é onde a gente vai trabalhar bastante essa questão, usando ou não a tabela, né, para valores diferentes. Ângulo ou ângulo em grau ou ângulo em radiano, né, para assim dizer, você tem os valores dos cossenos. Então, calcule cosseno de 330, que é igual ao cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 90 graus é zero, os chamados ângulos notáveis. Esses aqui, se caiu, você não pode nem perder. Cosseno de 120 graus é igual ao valor negativo do menos cosseno de 60, que é igual a menos meio. Cosseno de π, né, que é aquele lá que dá meia volta, então vai ser o valor lá negativo inteiro, né, então dá o quê? Cosseno de π igual a menos 1. Agora aqui nós vamos, ó, cosseno de 3π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2, lá do lado simétrico lá, né? Então, onde um vai estar do lado, o outro vai estar no outro. Então, você vai ter o quê? Os dois, né, no cosseno, no eixo central, né? Um de 90 graus e o outro lá embaixo, 270, vai ser zero. Tá, ok? Tudo aqui é relativo lá ao primeiro quadrante. Você vai fazendo a localização, fazendo as referências. Então, cosseno de 5π sobre 4 é igual ao negativo do cosseno de π sobre 4, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2, porque ele está lá no lado do segundo quadrante. Beleza? Aí está no lado negativo. Cosseno de 5π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3, né, que é igual a menos meio, né? E H, cosseno de 0, que é igual ao cosseno de 2π, que é igual a 1, com o valor inteiro. Beleza, pessoal? Se vocês pegarem aquela circunferênciazinha lá que nós colocamos, vocês acham esses valores aí tranquilamente. Dá para vocês trabalharem bem. Então, até a próxima semana. Lembrando da nossa atividade da outra semana, a gente vai fazer uma aulazinha. A gente pode reforçar novamente essa parte de cosseno.
E, ao mesmo tempo, a gente pode dar continuidade no assunto lá já para chegar nas tangentes, tá bom? E a gente faz outra atividade. Um abração aí, um bom final de semana para